Senhor amado, nós agradecemos ao Senhor por essa grande graça que o Senhor tem nos concedido de mais uma vez podermos vir à tua casa, louvar e bendizer o teu nome. Rogamos que o Senhor possa nos guardar todos os dias da nossa vida, nos guardar para a hora da tua aparição. Ajuda o teu povo, Senhor, de todas as suas necessidades. Nós lembramos que o irmão Brana disse que aquela coisa maligna foi proibida de tocar nos filhos de Deus. Ele fez menção do Egito, que as pragas que caíram sobre o Egito foram proibidas de tocar nos israelitas. Que nesta hora, Deus, o Senhor possa exercer esse poder, essa graça sobre nós. Livra a igreja, livra o povo todo de todas as coisas terríveis que têm vindo sobre a terra. Guarda os que estão vindo, os que virão, todos teu povo. E dá-nos mais uma porção da palavra nesta manhã, para as nossas almas, para as nossas vidas, para o nosso corpo físico, a saúde, a força. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós agradecemos. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Todos bem com Jesus? Amém. Tem um aviso aqui, irmão Joel agradece a Deus por mais um livramento. Avisa também que não estará nos cultos de quarta-feira por motivo de trabalho. Deus ajude o irmão. Muito bem. Trago lembranças dos irmãos de Cujubim para vocês. Amém? Graças a Deus. Eles fazem muita questão que mandem a lembrança. Então, dia 12 de maio, Alto Paraíso, né? Vocês olharam? Alguém olhou a passagem aí, as empresas? Alguém olhou? Não olhou não? Também não olhei não. Então depois a gente vê o que faz. É isso, né, que eu ia dizer. Nós terminamos de ler a mensagem do domingo passado, não foi? Terminamos de ler a deidade de Jesus Cristo e nós vamos ler como poderei vencer. Como poderei vencer. Graças a Deus. Agradecemos também aos nossos irmãos que estão pela internet. Deus os abençoe. Como poderei vencer? William Marion Brana, Tabernáculo Brana, 25 de agosto de 1963, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Inclinemos nossas cabeças para orarmos. Nosso Pai, te agradecemos nesta manhã por esse grande tempo de ajuntamento, mais uma vez, e abrindo a palavra do Senhor e colocando-a diante de nós. E oramos agora para que o Espírito Santo tome aquilo que é de Deus e nos entregue, para que possamos deixar esse lugar de adoração hoje, com os corações alegres, cheios de satisfação, glória a Deus, e vermos o teu grande poder de libertação, Senhor. Como Ele libertará os cativos, pondo-os em liberdade. Nos faça saber as coisas que foram, que são e que hão de vir. E nós te agradecemos por estas coisas. Nós oramos para que tu nos abençoe enquanto estudamos a tua palavra agora juntos. E quando sairmos, que isso possa ser repetido em nossos corações enquanto vamos pelo caminho. Nossos corações queimavam por dentro enquanto Ele, o Espírito Santo, falava conosco enquanto íamos caminhando. Oh, glória a Deus. Abençoe cada ministro hoje em todos os lugares
os teus servos que se firmam por esta tua verdade. Responda suas orações pelos enfermos. Cure os corpos enfermos daqueles que estão sofrendo. Senhor, pedimos para que tu vás entre as pessoas e procure aquela predestinada lá fora, Senhor, e traga de alguma forma para que a luz possa cair através do caminho, Senhor. Glória a Deus, pois cremos que já está ficando tarde. O sol está rapidamente se afundando no oeste. Então logo chegará o tempo em que ele não existirá mais. E o tempo e a eternidade entrarão em harmonia quando Deus e o seu povo entrarem em harmonia. E nós oramos, Deus, que naquele dia sejamos contados entre aqueles que se harmonizarão com Cristo, que serão chamados de sua noiva. Glória a Deus. Ajuda-nos hoje enquanto preparamos, não sabendo o que o amanhã trará, mas estamos preparados para receber qualquer coisa, Senhor, contanto que saibamos que Tu és por nós. Estamos prontos para receber isto. Pedimos essas bênçãos para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podeis vos assentar. Aleluia. Certamente, parágrafo 5. Certamente eu fiquei feliz nesta manhã, quando eu entrei e vi que as pessoas se ajuntam para o serviço do Senhor. E estamos anunciando agora para hoje à noite, haverá serviço de cura nesta noite. Estaremos orando pelos enfermos nesta noite. Há poucos momentos atrás, como quando eu entrei, Bílio, meu filho, me disse, há um cavalheiro aqui que é simplesmente um pobre homem que dirigiu uma grande distância e disse, eu coloquei lá no quarto, papai. Eu cheguei tarde ontem à noite e não tive jeito de estudar muito sobre o assunto da escola dominical, sobre o qual eu ia falar nesta manhã. Então eu apanhei algumas pequenas anotações que eu tomei, que eu ouvi um irmão dizer, e tirei daquilo um texto para a escola nesta manhã. E enquanto preparávamos, nos aprontamos para o serviço da tarde. E Billy disse, há um homem lá que está doente. Disse, eu gostaria que você fosse vê-lo. E eu acabei de sair daquele quarto agora mesmo. E um irmão com mais ou menos a minha idade e a sua esposa sentados lá. E o Espírito Santo desceu no meio há poucos instantes naquele cômodo. Amém, graças a Deus. Que Deus pudesse vir também nesta hora por nós. Né? Aleluia. Estava só pensando, somente mencionando o serviço de cura. E lá veio ele. Veio? Que coisa, né? Às vezes a gente perde por não falar das coisas de Deus, né? Cadê minha caneta? Aqui ele desceu, ele disse, ó. E o Espírito Santo desceu no nosso meio há poucos instantes naquele cômodo. Estava só pensando, somente mencionando o serviço de cura. E lá veio ele. E lá veio ele. Glória a Deus. Deus tem misericórdia de mim.
E lá veio ele. O irmão Bruno usou até uma expressão engraçada aqui, né? Veio, e ele disse, este irmão, e ele disse a este irmão tudo a respeito do que ele havia feito e do que ele estava fazendo e o que causou o seu problema. E de onde ele veio e tudo sobre ele. E lá havia uma grande sombra escura pendida no quarto. Então ela foi-se clareando, clareando, clareando e clareando. E então o Espírito Santo tomou conta. Glória a Deus. Aleluia. Eu não olhei direito, o bebê está aí. Tá. Depois nós faz no final, então. O pessoal não está aí? Vai fazer isso mesmo? Pode, né? Tá. Me ajuda a lembrar aí. Agora, eu creio que o homem está em algum lugar lá atrás agora. Ele e a sua esposa. Talvez não podem entrar no edifício, mas eles disseram que iam ficar de qualquer maneira para os serviços. Eles vieram lá de cima, próximo a aí uma cidade ali, em Washington, e dirigiram até aqui. E ele é um ministro do Evangelho, mas só para ver a graça de Deus lá, onde o homem havia estado em um instituto e fez tratamentos e tudo mais. O Espírito Santo revelando tudo isso, quando os médicos tentaram fazer o melhor de tudo que podiam, talvez em favor do homem, mas isto simplesmente teve que ter um certo toque de Deus para fazer a maré virar. Às vezes você tem tanto recurso, mas precisa de um toque de Deus para fazer a maré virar. Glória a Deus, aleluia. A maré não vira. Pode ter todas as leis naturais favoráveis para ela virar. Mas sem o toque de Deus, que gostoso. Mas isso simplesmente, os médicos fizeram. Quando os médicos tentaram fazer o melhor de tudo que podiam, talvez, em favor do homem. Mas isto simplesmente teve que ter um certo toque de Deus para fazer a maré virar. Que Deus possa tocar em nossas vidas nesta manhã. Graças a Deus. Está bem os tratamentos com choque, mas é como nós chamamos de choque no escuro. Você sabe, isso pode te deixar pior, hein? Porque você esquece tudo que uma vez aprendeu. E quando eles colocam aquele remédio em você, mas o Senhor Deus, como que a sua graça e misericórdia, e mesmo antes de eu lhe dar uma palavra de oração, ele já estava sobre isto. Okay? Isso simplesmente tomou algo de Deus. Aquele certo toque para fazer isto. Então eu devia dizer isto. Sim. E olhei e vi o homem agora. O quê? Eu não sabia se você faria isto ou não. Lá no interior onde estive nessa semana, eu gosto dos meus amigos lá embaixo. São umas pequenas férias antes dessas grandes reuniões. Vê você? E eu saio de casa para ir até lá, caçar esquilos com estes irmãos. E esta família, ou melhor, famílias com as quais eu fico lá embaixo, são certamente pessoas amáveis. E
Os homens são verdadeiros irmãos, amigos, eles são. E um deles é um grande amante da caça com cães. E ele tem um cercado cheio deles lá em cima. E foi lá que eu vi um pequenino e lindo cão de caça. Vamos lembrar que lá na América do Norte, não sei hoje, mas no tempo do irmão Brana, quando ele pregou essa mensagem, em 1963, a caça era regulamentada. O irmão Brana, ele é um homem fiel à lei do seu país e de qualquer país que ele fosse, né? Desde que não ferisse a palavra de Deus. Então lá eles tinham o tempo que eles podiam caçar. Não é o caso nosso aqui, que nossas leis são diferentes. Um sujeitinho foi o que eu disse a respeito daquilo. Diz, a altura tinha metade. Que coisa, hein? Deixa eu ver aqui se eu vou entender. Ah, tá. E foi lá que eu vi um pequeno e lindo cão de caça. Um sujeitinho foi o que eu disse a respeito daquilo. De altura tinha metade de um cachorro e de comprimento dava uns 2 cães, você sabe. É Barcé que chama aqui, né? Aquele pequenininho da perna curta. Ele é gador do Barcézinho, né? Baixinho e comprido. Eles estavam correndo ao redor da casa lá e eu pensei, puxa, que como Jói gostaria de ter algo assim. E lógico que lá no Arizona eu não poderia usá-lo. Ele entraria nos cactos e aquele seria o seu fim. Então eu disse, você não pode ter Eles não usam cães lá naquela parte do país, porque eles simplesmente não poderiam usá-los. Então, o clima, a condição daquele estado com os cactos, e eles morreriam. E então o verdadeiro cão de caça lá, um lobo ou algo, mataria talvez de qualquer modo que ele saísse. E então esse homem me disse, você pode ficar com ele, mas eu não podia levá-lo. Eu apreciei isso. Descobri que era um de seus cães favoritos. E esse homem tem uma pequena e meiga esposa e alguns filhinhos. E outro dia ela estava dando uma ré em seu carro. E ela tinha um carro, um Oldsmobile. E o cachorrinho tem mais ou menos esse comprimento. Simplesmente um filhotinho. E ela passou bem no meio dele. Aquele Oldsmobile passou bem no meio do cãozinho, em suas costas, aqui, e o esmagou, que as pedras que estavam no chão penetraram em sua barriguinha aqui. Vocês sabem. E a pequena esposa, ao invés de correr com o cachorrinho para o veterinário, naturalmente o veterinário simplesmente o faria dormir e o mataria. E lá estava outro rapaz comigo. E logo que ele chegou lá em cima, disse, se aquele cachorro fosse meu, eu daria um tiro nele. Disse, isso é tudo, deixá-lo sofrer assim? Eu disse, bem, não vamos atirar nele. Eu disse, vamos esperar um pouquinho. Pedi que todos saíssem e fui e orei por ele. Glória a Deus. E o cãozinho me seguiu até o alpendre e veio, seja o que for que desejares. Deus tem misericórdia de nós, né? Quando orardes,
creio que você o receberá. Você o terá. Isso lhe será dado. Qualquer coisa. Esse é o nosso Deus, não é? Ele é admirável e maravilhoso. Glória a Deus. E nesta manhã, nós certamente o amamos e o esperamos. E sabendo... Eu vi outro dia um velho casal, a mãe e o pai de um bom membro desta congregação, desta congregação crentes. E a mãe eu creio que ela está chegando aos 100, e o pai também. E por cerca de 12 anos, este homem nunca moveu-se às suas costas. Simplesmente deitado, esticado. Ele não podia deitar-se de lado ou nada. Deitado lá por 12 anos, de idade já avançada. E a mãe tem agora cerca de sua idade, eu acho. Está chegando perto dos 100. A pobre velha quase que já perdeu o seu controle mental. Ela está pensando que alguém está tomando tudo que ela tem. Que coisa, hein? O Deus que começa a pensar isso bem antes. Né? Meu Deus, tem dó de mim. De nós. Ela está pensando que alguém está tomando tudo que ela tem. Por falar em certos assuntos, a minha sogra está lá em casa e o meu sogro também. Minha sogra foi operada quarta-feira passada, agora dia 18, né? E ontem a turma foi lá e buscar ela lá em Vilhena. Eles saíram bem cedão mesmo, acho que umas 4 e pouco por aí. Obrigado, Cacoal. E chegaram às 3 da tarde, já está lá em casa. Se vocês puderem lembrar dela, de vez em quando. Tá? Ela foi operada em Cacoal, né? Isso. Uhum. Se vocês puderem lembrar dela, é bom. Glória a Deus. E agora, eu olhei ao redor da mesa, em todos nós, jovens e velhos estavam assentados lá. E eu disse, onde estamos indo? O que estamos fazendo? E a senhora com a qual eu estava então, aqueles eram seu pai e sua mãe. E eu disse, você é guiada para esse lado também. Exatamente. Cada um de nós, veio guiado para esse lado, do lado da velhice, para o lado 100. Todo mundo está indo para o lado 100. Não sabe se vai chegar aos 100, mas está sendo guiado para esse lado. Pense nisso só por um momento, antes de começarmos a nossa lição. É por aí que você está dirigindo. Para que você está lutando? Para poder viver. Para que você está vivendo? Para poder morrer então. Não seria isso a coisa mais tola se não tivéssemos aceitado a provisão de Deus para a vida eterna? A respeito de que poderíamos pensar? O que poderia estar em nossa mente e atrairia nossa atenção de qualquer coisa? E se nós possuíssemos 100 milhões de dólares, e se você fosse dono do estado de Indiana, qualquer outro estado, ou mesmo da nação, ou até onde posso ir, do mundo inteiro, você viveria o suficiente. Você teria que passar por aquilo também, veio?
E constantemente, dia após dia, cada vez que seu coração bate, você está indo diretamente para aquilo. Vê, você não há onde você possa vencer. Você está do lado dos que perdem. E você tem que perder. Mas recordem que a promessa diz: aquele que perder a sua vida, por amor de mim, a encontrará. Agora, que tesouro seria mais do que encontrar a vida? Mesmo que você saiba que o mundo inteiro é seu, mas se você encontra a vida, você encontrou a melhor coisa que poderia ser encontrada. Glória a Deus, ser dono do mundo todo. Vai chegar ao 100. Mas se você, repetindo aqui nas palavras do profeta, aquele que perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Glória a Deus. Eu quero... Tem coisa que a gente vê, não sei se ajuda ou se atrapalha, né? Esses dias, lá em Rio Pardo, eu estava sentado lá, perto da Santa lá, e aí tem uma parte lá do que estava passando, da novela, aí tem um velhão, de cadeira de roda, vocês viram? ele de cadeira de roda, velho, bem velho. E ele queria ir lá na fazenda, lá no cafezal, né? E aí quem estava cuidando dele não quis deixar ele ir, mas ele insistiu bastante. E aí levaram ele lá no trio, na roça, na estrada do cafezal. Todo mundo conhece a estrada de cafezal como é. E quando chegou lá, ele foi admirando aquela lavoura enorme, bonita, e falando lá os dizeres dele, conversando. Aí ele quis ficar lá sozinho. Aí a pessoa achou muito deixar ele lá sozinho, né? Mas por ele insistir, deixaram. E ele começou a conversar com o cafezal. Velho, não aguentava nem mais levantar da cadeira de roda. Aí ele vai... Achei muito, muito importante aquela cena. Né? Eles retratam a coisa, prega a coisa para todo mundo. Não tem como chegar diante de Deus e dizer, eu não vi nada do Senhor na terra lá. Ele expõe, né? Diz São Paulo diz que o homem vai ficar inexcusável. Né? Aí ele foi conversando com a mão dele dura e os pés de café um pouco mais longe. Ele foi esticando assim para pegar nas folhas do café, né? Com aquele amor. Meu café, te perdi, não cuidei de você direito, e vai, aquela ladainha toda lá. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, a gente vai, uma hora a coisa te deixa. É o que o irmão Brano está falando, o que você fica do lado dos que perdem. Pode ser dono do mundo todo, está do lado dos que perdem se não tiver Jesus, se não tiver Deus. Porque vai chegar aos próximos dos 100, e de uma altura para frente, tudo perde o sentido. Tem um homem na Bíblia, eu não lembro o nome dele, nem lembro onde está aqui não, mas às vezes vocês vão lembrar. Um homem que ajudou, um homem muito rico, que ajudou Davi quando Davi estava como que sendo perseguido ali. Quando Davi assumiu o trono, Davi convidou ele. Vem comer na minha mesa. Ele não precisava, que ele era um homem rico. Mas Davi, em honra a ele, em consideração, chamou para ficar na casa, no palácio. Ele falou, não, meu filho, eu não vou mais não. Eu não tenho mais sabor, a comida não tem mais sabor. A música para mim não tem mais sabor, não nada. Para mim tudo perdeu, eu vou ficar aqui mesmo, deixa o teu servo aqui mesmo. Né? Então chega um ponto que, para que serve? Aí se tiver sem Deus, aí irmão me diz, você está do lado dos que perdem. Agora, se você tem aquela mensagem que nós lemos um dia desse, o irmão Brando disse, olha, se Deus dissesse, você vai escolher, você vai viver 50 anos e você vai mendigar cada prato de comida que você for comer.
e no final você vai ter vida eterna. Ou você vai ter todo mundo, tudo que você quiser, mas no final você não tem mais nada, só isso. Ele disse, deixa eu mendigar cada prato de comida que eu for comer, e no final ter vida eterna. Isso é o Evangelho, essa é a realidade nossa. Né? A irmã Brana vai contar dos irmãos velhinhos, jovens e velhos estavam sentados lá. E eu disse, onde você está indo? O que estamos fazendo? E a senhora com a qual eu estava então, aqueles eram seu pai e sua mãe. E ele estava na casa de alguém, e os velhinhos ali eram pais daquele casal. Né? E ele diz, você é guiada para esse lado também. Exatamente. Cada um de nós. Cada um de nós. Adiantando aqui que nós já lemos, né? E constantemente, dia após dia, cada vez que seu coração bate, você está indo diretamente para aquilo. Vê, não há onde você possa vencer. Você está do lado dos que perdem. E você tem que perder. Mas recordem, a promessa diz, aquele que perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Glória a Deus. Agora, que tesouro seria mais que encontrar a vida? Mesmo que você saiba que o mundo inteiro é seu, mas se você encontra a vida, você encontrou a melhor coisa que poderia ser encontrada. Glória a Deus, aleluia. Nós encontramos a melhor coisa que poderia ser encontrada. Vida eterna. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje é 22, né? Glória a Deus. 22 de abril de 2018. 18 anos depois do ano 2000, né, que era um ano, um tempo misterioso. E o mundo está aí agitado, né? Nervoso, bravo. E o mundo caindo aos pedaços. E tudo encaminha, né, para isso. Então vamos lá fazer o bebê. Vem cá, irmão Tiago. Graças a Deus. A Isadora Almeida Campos. Vem aqui. Cadê minhas... Vem cá. Eu tirei a minha outra bolsa do carro e fiquei pensando em trazer e não trazer. E depois tem hora que eu tenho que ir pelo instinto mesmo, hein? Não posso ir pela razão. Tá pesadinha, bichinha? Mas dá para segurar a meia hora, hein? Qual que é mais pesado dela? Um fuzil. Cada um é diferente a relação, né? Tudo isso que é misterioso, né? O que você quer dizer para Jesus? Fazer uma oração aqui. Bom dia com Jesus para todos, irmãos. Senhor Jesus Cristo, te agradeço, ó Pai, por mais esta oportunidade de estar aqui. Aqui está, Senhor, Isadora Almeida Campos da Silva. Eu dedico ela, Senhor, a Ti.
Que a tua bênção, Senhor, descanse sobre ela. Deus, minha filha, eu te entrego a Deus. Que a tua graça descanse contigo e que a sua vida possa ser uma bênção. Deus, o Deus de ontem, hoje e eternamente, Senhor Jesus Cristo, possa estar sempre te abençoando e que a sua vida possa ser uma bênção aos outros. Senhor Jesus Cristo, que a ambição dela, que os seus desejos possa ser, Senhor, da minha casa, do meu lar, de ser um prisioneiro em Jesus Cristo. Prisioneiro na tua palavra. Te agradeço por tudo. Humildemente, Senhor, que o Senhor possa permitir essa oração. Pois é no nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradeço por tudo, por todas as orações, por todos os irmãos aqui presentes que não puderam vir. Amém. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Vocês podem levantar a mão, quem quiser ficar de pé, fica à vontade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ore por ela também. Eu sei que vocês já oraram, mas vamos mais uma vez. Glória a Deus, Senhor Jesus, nosso Deus. Aqui está, Senhor Isadora Almeida Campos da Silva. Tome ela em tuas mãos, Senhor. Enche ela com a tua graça, com teu grande amor. Se houver o amanhã para ela, que ela possa reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Criador, que o Senhor é o galardoador dos que te buscam. Rogamos que o Senhor possa favorecer para ela, Senhor, nesta vida, que ela possa ter uma vida abençoada, uma vida nas tuas mãos, como o irmão já orou, que ela possa estar na presença sempre, sendo guardada por ti, ó Deus. Deus amado, ela está dedicada, nós dedicamos a Isadora Campos Almeida Silva a ti nesta hora. Ela está entregue a ti, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Se o Senhor puder encher ela com o Espírito Santo, desde a sua meninice, desde a sua infância, ó Deus, se isso for do teu agrado, nós pedimos isso por ela. A vida social dela possa ser amparada por ti, a vida física, tudo, ela está entregue a ti, dedicada a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Olha lá, vamos virar lá para ver lá. Ó, aqui, ó. Ela tá bichadinha. Ela está com febre. Olha lá, olha aqui. Olha lá o povo rindo para você lá. Ó. Olha que tanto de gente rindo para você lá. Ó. Viu? Ei, olha lá. Dá um alô para eles. Ei, povo bonito. Olha. Tá bom. Olha lá, olha para a prima lá. Vem aqui.
Graças a Deus. Ensaio com as crianças após o culto, com a irmã Jeane. Agorinha, né? Ensaio, criançada, pais, mães e todo mundo. Oremos. Senhor Jesus, nosso Deus, te agradecemos por tudo, pela graça, pela palavra. Ajude a igreja, Senhor, mais uma vez nós te rogamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos de volta. Esteja conosco, Senhor, no dia. E que a noite, se ainda for nossa, que o Senhor esteja conosco mais uma vez. Que o Senhor possa vir. Como diz o irmão Brano, e lá veio ele. Que o Senhor possa vir, Senhor. Estar conosco em todos os lugares que nós estivermos, ó Deus. Mesmo que seja lá num cômodo, e onde estivermos, que possa ser propício para o Senhor chegar. Tem misericórdia de nós, não deixa nós, nenhum de nós, sair fora da área de segurança, da área em que o Senhor possa chegar e estar presente. Aquele dia os discípulos estavam naquela casa, naquela sala, e o Senhor se apresentou no meio deles. Eles estavam num lugar que ali o Senhor podia chegar. Então, não queremos estar em nenhum lugar em que o Senhor não possa estar. Então nós pedimos a tua guarda para isso, que nós não damos conta por nós mesmos. E nem nós sabemos, às vezes, quando é que nós estamos saindo fora dos limites. Mesmo com todos os objetos santos em volta, às vezes saímos fora da tua presença. E às vezes dentro do inferno o Senhor pode chegar. Que o Senhor chegou para Jonas. O Senhor chamou Jonas, o Senhor foi lá. Jonas disse, do fundo do inferno ou do ventre, eu gritei e o Senhor ouviu a minha voz. Deus amado. Mas Nabucodonosor estava bebendo com os vasos sagrados, zombando dos vasos sagrados, e a mão escreveu ali a sua sentença. Então nós não sabemos. Então queremos que o Senhor nos conduza pelos caminhos, por lugares em que o Senhor possa estar conosco. Ó Deus, ajuda o povo, Senhor, ajuda todo mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então à noite, se Deus der a permissão, nós vamos ver casamento compartilhado. Tá? E Deus os abençoe até a noite. Deus os recompense por tudo. Deus abençoe nossos irmãos da internet. E vão em paz, com fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Amém. Deus os recompense por tudo. Deixa a luz